rapidamente a palavra para o nosso colega Giovanni Allegretti, do SES de Coimbra, que nos irá falar sobre os impactos dos orçamentos participativos em algumas cidades portuguesas. Obrigado. De alguma forma tenho a sorte de ser o último, porque alguns dos meus temas cruzam aquelas dos colegas anteriores, e então fico feliz de poder ligar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria dizer é, quando falamos de orçamento participativo, normalmente eu gosto muito dessa definição dada pela PB Unity em inglês. Falamos de um processo que intenta confiar aos cidadãos uma parte da distribuição dos recursos do orçamento municipal ou de outros orçamentos que lhe dizem respeito. E é muito importante essa segunda definição, porque hoje em dia, com a externalização de muitos serviços, se nós começamos a pensar que o OP vai só a discutir o orçamento tradicional, o cofre dos recursos monetários, nós não vamos a discutir praticamente mais nada, porque também muitas das riquezas das cidades hoje chegam como compensações urbanísticas, então em fórmulas que não são a passagem de dinheiro dentro de um cofre, mas outras fórmulas de gestão partilhada. A segunda coisa dessa definição que me interessa é o fato que, quando falamos na definição do orçamento participativo de confiar aos cidadãos, não estamos a falar dos cidadãos como portadores de um direito formal de pertença nacional, de pertença a um território em termos de moradia, mas estamos a falar de uma dimensão central do direito à cidade, que é o cidadão produtor. Produtor de cultura, produtor de economia, produtor de vida urbana, no sentido também da arte, de todas as características culturais desse território. Aqui, claramente, emergem imediatamente os limites que são criticados ao orçamento participativo, o fato de ser um campo de microescolhas, de se aplicar normalmente dentro do campo municipal, de não tratar de questões metropolitanas, por exemplo, ou intermunicipais, e a questão de tratar principalmente de investimentos, ou seja, de uma parcela mínima dentro dos orçamentos municipais. E de tratar de uma parcela mínima dentro de uma parcela mínima. Então, a análise normalmente verte sobre esses elementos. Eu queria um pouco tentar um rápido deslizamento do olhar, para tentar ler esse tema de uma questão um pouco diferente de como tendemos a lerlo normalmente, então de forma um pouco mais optimista, embora espraiada no longo prazo, no médio e longo prazo. Primeira coisa, o orçamento participativo foi concebido nos países latino-americanos, onde consolidou-se e estruturou-se como um instrumento fundamental do direito à cidade. Se nós analisarmos as histórias de alguns bairros de Porto Alegre nos anos 90, vimos que a ideia da luta para o direito do povo a viver no centro era um elemento fundamental das primeiras operações de orçamento participativo, a quais não decidiam de dinheiro já destinado, digamos, mas de coisas fundamentais, como, por exemplo, se era o caso de recuperar uma favela no lugar onde ela estava assentada, em vez de fazer o que normalmente a política faz na sua confiança com o mercado, que é vender aquela área porque é central, ganhar muito dinheiro e com aquele dinheiro reassentar os pobres fora. Não? O debate dentro do orçamento participativo era se viver no mesmo lugar onde tinham vivido por 30 anos era melhor para a qualidade da vida, do trabalho, das redes sociais dessas pessoas, do que isolar o tema habitação de todos os outros temas e mandar as pessoas com uma casinha bonita e pequenina, normalmente, a 30 quilômetros de onde moravam normalmente e onde as suas redes sociais e de trabalho estavam. Então, essa dimensão se perde quase completamente na Europa. E esse é um elemento de empobrecimento da ideia do OP dentro do direito à cidade. Se perde porque os valores
usados na Europa são valores pequeninos. Os OP europeus são tendencialmente OP de tipo experimental. Vamos vendo se em 3 bairros tentamos fazer isso, se dá certo. No caso de certo, vamos ampliá-lo a outros 3 bairros. E o OP nunca toca a cidade toda. Esse é o que acontece na maioria das grandes cidades. Fora de casos como Paris, onde começou numa área, não deu certo, mas no final o município, com a última gestão política, destinou a toda a cidade o OP. Bom, fora de câmbios desse tipo, a crítica normalmente ao OP é muito centrada no aspecto quantitativo de quanto é o dinheiro que se destina. Porque isso faz sentido dentro de uma visão de redistribuição de recursos. Tem um estudo do Ernesto Ganuza sobre Sevilha que mostra claramente que Sevilha e Córdoba, que embora com critérios de justiça social e tudo, o OP faz para um bairro como as 3.000 vivendas, onde vivem principalmente ciganos, praticamente menos de qualquer projeto europeu de reabilitação urbana, porque o dinheirinho que vai distribuir, embora com critério de justiça, não serve a mudar a qualidade de vida das pessoas. Então, o discurso sobre o montante do OP é um discurso que faz sentido, mas não é o único. O OP tem muitas outras dimensões que eu queria remarcar aqui com este deslizamento do olhar. Em relação principalmente à principal crítica que é feita ao OP por teóricos do direito à cidade, por exemplo, Peter Marcuse tem no seu blog alguns textos interessantes sobre orçamento participativo, e a crítica principal é a impossibilidade estrutural de construir um espaço deliberativo que não seja apropriado por interesses partisãos que repetem praticamente a geografia dos poderes do território que está fora do processo. Não? Então, a questão é, a prática nos diz que isso é realmente assim ou tem possibilidades de melhorar e de ver a coisa numa outra luz? Eu, para isso, queria lembrar que o orçamento participativo é o que, com os termos de Arjuna Padurai, poderíamos definir um ideoscape, ou seja, um modelo evolutivo que muda continuamente em linha com as práticas locais que lhe dão verdade e autenticidade. E então, se pegamos o caso dos portugueses, que hoje tem 67 orçamento participativo, vemos uma coisa muito clara. A partir de 2008, os OP portugueses tornaram-se praticamente todos codecisórios, e enquanto anteriormente o 90% deles era consultivo, os consultivos morreram muito rapidamente, tem uma taxa de mortalidade de 77% até 2013, e uma taxa que é menor, por exemplo, nos casos dos OP jovem, porque são politicamente menos sensíveis, menos importantes, menos centrais e tal. E nesse quadro, essa transformação não é tudo. Hoje, justamente, a Rita dizia tem coisas para além do fato de ser codecisório ou não. Ou seja, o codecisório acontece dentro do quadro. Então, eu queria fazer 4 exemplos muito rápido de transformações que estão a acontecer que podem ser úteis. A primeira é o caso de Caminha. Essa competição virtuosa entre os OP está trazendo novidades, porque cada município, para não ser igual ao outro 65 e 66, tem que começar a fazer algo novo. Então, tem Funchal, que usa guerrilha marketing, e Caminha, que decidiu, pela primeira vez na história de Portugal, e uma das primeiras na Europa, discutir as receitas, e não apenas uma parte das receitas, e não apenas uma parte das despesas. Que é uma novidade interessante nesse quadro de redistribuição, porque nos faz pensar que os serviços são funcionais também ao que ganhamos, e o que ganhamos pode ser diferente se concebemos a economia como um campo de escolhas e não como um campo único, neoliberal, ligado a uma ideologia de mercado. Segundo elemento, o caso de Guimarães. Teve uma série de casos de fraude, temos que pensar que o OP, para além de ajudar a democracia representativa, tem problemas que se repetem dentro da democracia representativa, dentro os casos das fraudes, da corrupção, dos ilícitos. Guimarães foi quase arrasado por causa disso, mas encontrou uma solução interessante, que é, o próximo ano, o orçamento participativo terá um regulamento feito junto com os cidadãos, para tentar minimizar os problemas que podem acontecer. Elemento negativo transformado em elemento virtuoso. O primeiro caso de Portugal, na Espanha e no Brasil, é normal ter isso. O caso de Cascais, tem um livro, aquele livro lá em cima,
está saindo a segunda edição, é um caso muito interessante. É um livro de biografias de obras públicas construídas no UP. Ela conta a história através de entrevistas a movimentos sociais, lobbies, para entender como é que nasceram as obras das primeiras 2 edições do UP de Cascais. Você não pode imaginar a riqueza que você pode retirar desse livro, que está na internet, e você descobre uma história de como conseguiu passar um parque para jovens com síndrome de Down, cegos, pessoas que necessitavam de jogos especiais, por exemplo, nos parques, e como foi que se espalhou essa voz que permitiu essa obra de ganhar frente às outras. Assim como, por exemplo, no caso do Parque das Gerações, teve um elemento interessante: os cidadãos pediram de poder controlar a obra através de uma foto posta no Facebook. Dia a dia tinha uma câmera que cada dia mostrava como a obra evoluía, para controlar o site das obras. No caso de Condeixa, o primeiro ano, o OP Jovem de Condeixa deu como resultado muito pobre 3 campos de futebol. Já o segundo ano foram cruzados o OP Jovem e o OP Adultos, e como resultado saíram bolsas de estudos para a universidade para pagar a propina a jovens pobres, uma incubadora para jovens que reutilizava os ambientes de uma velha escola abandonada, já não utilizada. Então, otimização do uso de recursos de espaços públicos. O caso, por exemplo, de Santa Leocádia de Gerais de Lima, em Viana do Castelo, que utilizou as caravanas para romper os mapas afetivos e permitir às pessoas de conhecer espaço que não conheciam, e o caso do OP Jovem de Marvila, em que o debate não foi queremos a arena de paintball porque nós gostamos do paintball, mas foi como é que podemos tirar o estigma de Marvila, como é que podemos construir uma obra que falta em toda Lisboa para ser os únicos a tê-la, e se as pessoas querem ir a um campo de paintball, tem que vir em Marvila. Então eu acho que contar as histórias do que aconteceu, eu vou tirar esses casos, é muito importante. Então, quando nós pegamos, não sei, o OP de Lisboa, assim, e vamos a ver todas as obras para todas as cidades nos últimos 6 anos, nós reconhecemos que tem muitos dos resultados alcançados que têm a ver com inclusão e com redistribuição. Claramente, é a cidade que queremos, esse é um dos elementos da definição do direito à cidade, não? Construir em conjunto a cidade que queremos. Então, todos os debates sobre as pistas de bicicleta, não, que voltam muitas vezes, o problema é um problema de tipo qualitativo. Como é que enfrentamos esse debate? Porque se nós só votamos para ter pista de bicicleta, depois temos o que aconteceu aqui nas ciclovias do primeiro ano, que o município quer fazer as pistas de bicicleta nos parques, porque é mais fácil, porque não tem que expropriar terrenos, não tem que usar terrenos dos carros e dos estacionamentos. E as pessoas se rebelam, porque a ideia que tinham quando propuseram a ideia era uma ideia de mobilidade alternativa, que rouba espaço à mobilidade tradicional. Então, para terminar, eu queria dizer que tem muitas coisas que podemos olhar com outro olhar, que é o olhar não competitivo. Infelizmente, quando eu entrevisto pessoas que participaram do OP e que ganharam, todos têm a mesma visão sobre o OP. Esse é o espaço que eu ganhei. Eu consegui angariar votos. Uma senhora que me contava em Cascais, eu consegui cooptar todas as pessoas para o meu parque. E eu falei, conte-me a história. Disse, o meu parque era assim, assim, assá. E depois eu falei com uma pessoa, ele queria um parque para cães, então eu introduzi um projeto de parque para cães dentro, outro queria parque para crianças, eu introduzi uma área para crianças, e assim o meu projeto ganhou. E eu olhei para ela, a senhora está segura que você cooptou as pessoas? Você construiu um projeto coletivo. Ou seja, a visão que as pessoas têm é aquela da competição para os recursos e não que eles, na verdade, estão fazendo outra coisa, estão construindo projetos em comum. Então, eu acho que renovar o olhar sobre o OP é fundamental para ver algumas novidades. Essa é uma proposta que foi feita nestes dias, apareceu agora na internet. É um pai de um estudante de Coimbra que trabalha em Lisboa, que pede a construção de mais repúblicas estudantis como centro de transmissão dos valores, e faz toda uma carta interessantíssima que discute as repúblicas como espaço de autoaprendizagem, de democracia interna para os jovens. Ou seja, estas coisas nós não vamos ver lá no OP, porque não são aquelas que são tornadas visíveis
depois pela imprensa. Eu acho que nós temos que renovar a nossa capacidade de olhar a esse espaço de codecisão para entender que é possível fazer muitas coisas e muitas dessas se fazem também com a transformação dos mecanismos, por exemplo, de votação. Tem estudos interessantes, e aqui fecho porque assim, já sei, tem estudos interessantes, não, vou falar nas respostas depois, ok? Bom, pronto, desculpe. Eu achava de ter mais tempo do que tinha, então, obrigado. Sim. Peço desculpa.